Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos de Salmo 143:10, que diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Guia-me o teu bom espírito por terra plana, amém? Vamos orar? Amantíssimo Deus, bendito Pai, Senhor do Universo, aquele que faz o impossível e o improvável, Deus que nos conhece, que nos sonda, te peço, ó Pai, perdão de todos os meus pecados e assim me tornar digno de propagar a Tua Palavra. Santo Espírito, fala conosco desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, Salmo 143, um salmo de Davi, e o mais interessante é da maneira que Davi está cantando. Davi está dizendo para o Senhor, cantando em louvor, dizendo, se expressando da seguinte maneira. No verso 1 ele está dizendo: ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor por misericórdia. Escuta-me segundo a fidelidade e segundo a tua retidão. Ouvir é um dos poucos atributos das pessoas hoje em dia, ou seja, é uma das poucas qualidades que quase ninguém tem. Porque muitas vezes a gente quer falar demais, e quem muito fala, muitas pessoas machucam. E quem pouco fala, poucas pessoas machucam. A Bíblia vai nos ensinar dizendo que todo crente tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Só que aqui o salmista está cantando, dizendo para o Senhor ouvi-lo. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu amado, existem momentos as quais muitas vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus não está nos vendo, mas Deus vai, no momento dele, no tempo dele, se levantar ao nosso benefício de maneira que venhamos vivenciar os seus milagres. Mas entenda, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E antes disso ocorrer, a gente passará por etapas espirituais que muitos querem a vitória, mas não quer a prova, quer a honra, mas não quer passar pela humilhação. A única maneira de eu ser honrado é, acima de tudo, sendo envergonhado por alguém. Eu não estou dizendo que, fazendo aqui apologia, você ser envergonhado, não. Mas quando os homens da terra, que muitas vezes se acham tanta coisa, que muitas vezes se gabam de tantos títulos, quiseram humilhar alguém, Deus é aquele que honra. Isaías 61:7. E meditando nestes salmos, a gente pode ver muita riqueza. O salmista vai dizer no verso 2 ainda: não entres em juízo com o teu servo, pois à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Realmente não existe ninguém perfeito na terra. Muitas pessoas querem ser o que não são. E o salmista, de certa forma, está falando uma verdade muito profunda, dizendo: olha, não há nenhum vivente perfeito. Não há nenhum vivente justo, nenhum justo. Não há um justo que viva. Por quê? Porque muitos são pecadores. Muitas pessoas vivem sob a ilusão de máscaras, mascarados por um cargo, por uma situação, por uma plateia que muitas vezes aplaude mesmo aquele ou aquela estando errado. Mas Deus não faz assim. Deus não trabalha assim. Deus sabe como faz, a hora que faz e do jeito que faz. Hoje eu te convido a orar para entender mais o que Deus está fazendo. A entrar num teu quarto, no particular com Deus, para, em vez de muitas vezes reclamar porque Deus não está fazendo, entender como Ele está fazendo. Não é o que Deus está fazendo, mas como Ele está fazendo. Porque a vontade dEle, Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 12, é boa, perfeita e agradável. Aos nossos olhos, a gente não entende o que está passando. E, de certa forma,
No verso 3 ele vai falar uma realidade bem profunda. O inimigo persegue a minha alma. Ou seja, talvez você está aí do outro lado, o inimigo tem se levantado, tem tentado perseguir a tua alma. Esta alma tão angustiada, muitas vezes tão escanteada por pessoas, mas Deus te escolheu para uma grande obra. Não tente entender o agir de Deus, mas adore a Deus mesmo sem entender o que Ele está fazendo. O inimigo persegue a minha alma, abate-me até o chão e faz-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Frases de um salmista que tivera ou que sempre teve uma experiência profunda com Deus. Isso não quer dizer que nós não passaremos por lutas, muito pelo contrário. As lutas sempre ocorrerão, mas isso vai nos levar para mais perto de Deus. E na leitura que fizemos, o 10 vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade. Se o próprio Davi, que tivera muitas experiências com Deus, está cantando, dizendo: Senhor, olha, o Senhor precisa me ensinar a fazer a tua vontade. Imagina nós, pecadores, pessoas que muitas vezes até se acha alguma coisa, mas não somos. Está na hora de acordarmos para a realidade espiritual onde a qual estamos atravessando. E o salmista aqui está nos ensinando, dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade. Não é a vontade do homem, não é a vontade da mulher, não é a vontade de alguém, mas é a vontade de Deus. Quando a gente passa a ouvir a voz de Deus e faz a vontade dele, a gente costuma ver com outros olhos as lutas. Porque luta não é para matar crente, mas luta é para ensinar. Luta é para que o crente venha depender tão somente e exclusivamente de Deus. Porque não adianta a gente falar tanto, buscar primeiramente o reino e as demais coisas serão acrescentadas, se nem a gente muitas vezes não prioriza a Deus. Está na hora de acordar, está na hora de despertar e não viver um evangelho de faz de conta, um evangelho de mentirinha, um evangelho mascarado, sabe? É necessário que a gente venha ser perseguido. Muitas vezes o próprio Jesus nos alertara dizendo de que por causa dele a gente seria perseguido, as pessoas mentindo falariam muita coisa contra nós, mas quando a gente passa a entender, sabe, tudo que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, a gente passa a compreender na íntegra o agir de Deus. Deus não tem prazer em que alguém se perca, não, muito pelo contrário, mas Deus quer que todos nós sejamos salvos. Mas se nós mesmos não buscamos ser salvos, com atitudes muitas vezes descabíveis, muitas vezes falando palavras ou matando alguém, achando que a gente é o dono da verdade, só que nós não somos. Salmo 143:10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia o teu bom espírito por terra plana. De quem é o Espírito? De Deus. Este mesmo Espírito, ele se entristece. Aonde, pastor? A Bíblia diz: não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus. E como é que entristecemos ele? Com atitudes que muitas vezes nos afasta de Deus. Esta palavra, quando chega para você, antes tem que chegar primeiro para mim. Então, meu amado, minha amada, medita nestas palavras. Medite de dia e de noite. E a partir daí, reflita se você quer realmente estar perto de Deus ou se distanciar de Deus. Estar perto de amigos que muitas vezes só te valorizam pelo que você tem e não pelo que você é. Está na hora de você voltar para Jesus, aceitar Jesus. Amém? Hoje eu quero mandar um abraço para os filhos da irmã Maria Belo, o irmão Amaro Olímpio e a irmã Josinete Olímpio. Amém? Também quero que você esteja orando pela irmã Maria Belo, que esteve estes dias enferma. A mesma é de Alagoas. É uma bênção. E ela é uma bênção na presença do Senhor.
Também quero estar mandando um abraço para a irmã Nazaré de São Bento, na Paraíba. Amém. Um abraço também para a irmã Deusina de Goiás. Um abraço também, nunca mais eu tinha mandado um abraço para ela, para a irmã Genice Vieira. Amém. Também quero estar mandando um abraço, glória a Deus, para os grupos Bíblia na Mão, para os grupos Meditando na Palavra, o grupo Orai Sem Cessar. Também quero mandar um abraço também para os grupos da Viagem Faltará e mais outros grupos também, Palavra de Esperança, e também para o grupo de Oração em Oração e também para o grupo Unidos em Cristo, tá bom? Um abraço para todos esses grupos, que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Você está completando mais uma primavera hoje? Oh, meu amado, meu maior presente é que Deus abençoe tua vida, hoje e sempre, eternamente e constantemente. Um abraço do teu amigo, o pastor Carlos Adriano, do Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Fica na paz e até a próxima mensagem, quando Deus nos der e se Deus permitir. Oh, glória!